Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, eu gostaria de falar a respeito de negação. E por isso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus onde Pedro, um discípulo de Jesus, alguém extremamente comprometido com Jesus e com a causa de Jesus, teve a grande oportunidade de dizer às pessoas que de fato o seu coração era do Senhor Jesus, mas que negou o Senhor. Não uma, não duas, mas 3 vezes, cumprindo-se então a palavra de Jesus a respeito daquilo que aconteceria naquela noite. O texto diz assim: Pedro estava assentado fora no pátio. Uma empregada aproximou-se dele e lhe disse: Você estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse que aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele o negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: Com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então, ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja que essa cena está em contraste com uma outra cena que aconteceu pouco tempo antes. Em determinado momento, Pedro diz ao Senhor Jesus que estaria com ele, tanto para a vida quanto para a morte. Com isso, Pedro queria dizer que estava disposto a entregar a sua própria vida para seguir a Jesus. Mas as circunstâncias entre a promessa e o decorrer dos fatos foram mudando. Então Jesus é preso, Jesus está sob julgamento e na cena seguinte será condenado à morte de cruz. E então Pedro está nas imediações, acompanhando de longe esses acontecimentos, com medo, sofrendo no coração por tudo aquilo que estava acontecendo. E então, nessa noite, como disse o Senhor Jesus, por 3 vezes, Pedro foi interpelado a respeito de ser ele um discípulo de Jesus. Ele começa negando, sendo evasivo: não, eu não conheço esse homem. Mas à medida que as pessoas vão identificando Pedro como um possível discípulo de Jesus, a negação começa a ser ainda mais efusiva. Sob juramento, Pedro está dizendo: eu não conheço esse homem. Depois, quando é mais uma vez interpelado, não apenas sob juramento, mas o texto diz que Pedro começou a praguejar, dizendo que não conhecia esse homem. É muito interessante como a nossa negação em relação a Jesus é de fato um processo gradativo, às vezes lento. No caso de Pedro foi rápido, é verdade, mas às vezes lento, onde nós começamos a negar nas coisas simples, negar de forma calma, até que, a depender de como nós pensamos a respeito disso, essa negação começa a ficar cada vez mais evidente. É exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele começa apenas negando, evasivo, e essa negação vai crescendo no seu coração. Bom, essa é a história de Pedro. Esse é um episódio que envolve o apóstolo Pedro e Jesus. Mas o que isso tem a ver conosco? É a pergunta que eu sempre faço na maioria dos nossos devocionais.
E eu queria convidar você a pensar como nós não somos lá tão diferentes assim de Pedro. Porque veja, o nosso mestre também é Jesus. Nós também somos discípulos de Jesus. Nós também fomos enviados como testemunhas de Jesus. Embora o envio de Pedro vai acontecer depois da ressurreição, mas ele era um enviado de Jesus para pregar, ensinar e discipular. De maneira que nós também somos chamados a uma caminhada com Jesus de discipulado, para sermos seus discípulos e fazermos outros discípulos do nosso Mestre. Eu fico pensando como muitas vezes, no desenrolar da nossa caminhada de discipulado, nós temos inúmeras oportunidades para dizer ao mundo quem de fato governa o nosso coração, para dizer às pessoas a quem de fato nós servimos, para dizer aos que estão mais próximos quem é o nosso Mestre. Mas muitas vezes, como Pedro, nós falhamos. Nós negamos a Jesus quando nos calamos frente à necessidade de falar. Nós negamos a Jesus quando deixamos de fazer aquilo que Ele nos disse para fazer. Nós negamos a Jesus quando as nossas atitudes são contrárias à nossa fé que declaramos verbalmente. Nós negamos a Jesus quando dizemos que somos seus discípulos, mas vivemos como se não fôssemos. Pedro, muitas vezes somos um tipo de Pedro. Mas o que de fato importa agora para nós, depois dessa constatação, é investigar o nosso coração, se a partir dessa descoberta de que nós não somos tão crentes como gostaríamos, de que não somos tão cumpridores dos nossos compromissos como gostaríamos, termos a atitude que Pedro teve ao perceber isso. O texto diz que depois de se lembrar das palavras de Jesus, ou seja, depois de Pedro constatar que de fato ele era menos forte do que ele achava que era, menos crente do que ele imaginava que era, e então, depois de ter negado Jesus e ter plena consciência disso, o texto diz que Pedro chorou amargamente. O choro de Pedro não é movido por remorso ou culpa apenas. O choro de Pedro é movido por verdadeiro arrependimento. Pedro negou a Jesus para não sofrer os danos de ser um discípulo de Jesus. Mas depois desse momento, dessa experiência, Jesus vai tratar o coração de Pedro depois da sua ressurreição, mas isso será tema para um novo devocional. Depois disso, de restaurado, Pedro não apenas estava disposto a viver por Jesus, mas a morrer por ele. Segundo a tradição, Pedro teria sido morto, crucificado, de cabeça para baixo. Alguém que negou Jesus por medo, agora está disposto a morrer por Jesus, para a glória dele. Veja quão grande transformação o arrependimento verdadeiro produziu no coração de Pedro. E esse é o convite da palavra de Deus para nós. E então, anunciarmos às pessoas a razão da nossa fé e da nossa esperança. Vamos orar. Querido Deus, em Tuas mãos nós colocamos a nossa vida. Pedimos a Deus perdão, porque muitas vezes nós falhamos com o Senhor. Nós negamos o Senhor, ó Deus, quando agimos, ó Deus, de maneira diferente daquela que a Sua palavra diz que devemos agir. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes nos calamos frente à necessidade de falar, ou falamos quando deveríamos nos calar. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, purifique o nosso coração e nos faça, Deus, faça de cada um de nós, faça que sejamos verdadeiros discípulos que servem ao Senhor, não por obrigação e constrangimento, mas por amor
e gratidão. Que o Senhor, ó Deus, permita que sejamos como Pedro, alguém que é falho, mas arrependido, que está não apenas disposto a viver para o Senhor, mas, se necessário for, sacrificar a nossa própria vida para a glória do Seu nome. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha hoje, como todos os dias, um ótimo café com Bíblia.